Uma outra mãe fez uma pergunta muito boa também e que é uma dúvida do dia a dia do consultório. Ela perguntou: toda criança com TDAH precisa ser medicada? Isso é uma coisa importante, viu, pessoal? Aqui no Brasil é muito comum que se faça um link direto assim, ó. Fez diagnóstico de TDAH, tem que fazer Ritalina. Fez diagnóstico de TDAH, tem que fazer Concerta. Fez diagnóstico de TDAH, tem que fazer lisdexanfetamina, o Venvance. Isso não é verdade. O TDAH, como todos os transtornos neuropsiquiátricos, ele tem níveis, né? Níveis no sentido de tamanho de prejuízo que provoca para o indivíduo. Então, a grosso modo, você poderia entender que o TDAH ele tem 3 níveis de prejuízo. Vamos chamar de leve, moderado e severo. Leve, moderado e grave. No leve, nós não utilizamos medicação, nós não utilizamos drogas. No moderado e no severo, nós utilizamos medicações. E aí, dentro da especificidade de cada criança, vai haver a escolha do melhor medicamento. Bom, como que responde então a pergunta dessa mãe? Você tem que diferenciar se aquele TDAH é leve ou se ele é moderado a severo. Porque se ele for moderado a severo, você vai usar medicação. Se for leve, não vai. Bom, o leve, um TDAH leve, é aquele que traz pouco prejuízo. O TDAH moderado a severo é aquele que traz muito prejuízo. A mesma lógica vale, por exemplo, quando a gente tenta explicar os níveis de suporte do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente precisa entender que muitas vezes é difícil você separar o leve do moderado a severo. Assim como muitas vezes é difícil no autismo você separar o nível 1 do nível 2. Mas no TDAH, a gente costuma pensar da seguinte forma: o nível 1, ele tem prejuízo, claro, porque se não tiver prejuízo não é TDAH, é uma característica do indivíduo. Então no nível 1, ele tem prejuízo, mas esses prejuízos, eles podem ser mais facilmente administrados. Então, por exemplo, vamos pensar no ambiente da escola, que normalmente é onde essas crianças podem ter muitos prejuízos relacionados ao TDAH. Se você tiver uma criança com TDAH na escola, cuja alterações no ambiente, por exemplo, sentar num local privilegiado da sala, por exemplo, mais tempo para fazer atividades, por exemplo, fazer releituras de prova, por exemplo, ter a opção de fazer algumas provas fora da sala e depois voltar. Se essas adaptações, que são adaptações ambientais, resolverem o problema daquela criança, nós chamamos isso de TDAH leve. Agora, se a despeito dessas modificações ambientais, mesmo assim, essa criança continua tendo uma baixa performance acadêmica, nós vamos precisar fazer mais alguma coisa. O que significa? Que só essas adaptações ambientais, elas não foram suficientes. Aí então, essa criança passa para o nível moderado a severo, no qual a gente vai precisar usar medicação. Então pensem sempre assim, ó. Esquece se é leve, moderado, severo. Se você fez as adaptações ambientais e isto não foi suficiente para que aquela criança tenha uma boa performance, uma boa qualidade de vida, isso também não vale só para dentro da escola, isso vale para qualquer ambiente, para a escola, para casa, para alguma aula especial que a criança faça. Se você fez as adaptações ambientais e isso não foi suficiente, o próximo passo é o uso da medicação. Então, respondendo objetivamente a pergunta dessa mãe, não são todos os casos que vão precisar de medicação, mas a maior parte dos casos de TDAH, certamente em algum momento da vida, vão utilizar alguma medicação. Não se esqueçam também que o TDAH é um transtorno altamente comórbido, né? Então, muitas vezes você não precisa de uma medicação específica para o TDAH, mas você precisa de uma medicação para uma comorbidade que veio junto com o TDAH. Tem que pensar sobre isso também.